Continuando a nossa disciplina de orçamento público da Universidade do Estado de Santa Catarina, nós vamos falar agora de orçamento e programa, ou orçamento baseado em programas, que é como está descrito ali no nosso conteúdo programático. Nós tratamos um pouco do orçamento e programa, da classificação funcional programática, quando falamos das classificações das despesas orçamentárias, no módulo anterior. Mas agora, propriamente, o objetivo é mostrar um pouco, falar um pouco sobre o nascimento, de onde veio, qual é a lógica dessa forma de classificação, que é a forma mais moderna que nós temos atualmente, e que ela está recepcionada na legislação brasileira atual. Então, nós pretendemos aqui dar os fundamentos do orçamento-programa e falar um pouco sobre a técnica do orçamento-programa. Então, primeira coisa, a questão conceitual, né? O que é o orçamento-programa? Como está escrito aí, o orçamento-programa representa um sistema que se propõe a identificar as coisas que o governo realiza, ao invés de priorizar as coisas que o governo adquire. Então, quando a gente acabou de falar sobre a classificação das despesas orçamentárias, a gente viu que tem uma classificação por natureza que ela demonstra para o usuário da informação as coisas que o governo adquire. Então, o governo adquire material de consumo, adquire serviços terceiros, o governo adquire serviço de pessoal e encargos, o governo paga em razão de uma dívida que ele adquiriu, ou seja, o serviço da dívida, juros, encargos. O governo adquire máquinas, equipamentos, imóveis. Isso é uma forma de demonstrar a aplicação do recurso público, seja ela na execução, seja ela no orçamento, que é o tema. Onde eu pretendo aplicar o recurso público? Eu pretendo aplicar adquirindo essas coisas. É uma forma de ver classificação por natureza de despesa. Aqui o orçamento-programa, ele tem uma lógica diferente. Se propõe a demonstrar o que o governo realiza. Então você imagina, está escrito embaixo aqui, as coisas que o governo realiza em cumprimento às suas funções podem ser, por exemplo, realizar estradas, realizar escolas, construir escolas, reformar escolas. Pode ser tramitar casos, resolver casos, no caso sim na área jurídica, na área de polícia. Pode ser emitir permissões para serviços delegados e etc. Então, quando você olha, o que é um programa? Um programa exatamente demonstra essa realização do governo. O governo quer reformar uma escola, o governo quer construir uma escola, o governo quer manter uma escola, o governo quer construir um hospital, quer fazer a manutenção num posto de saúde, o governo quer comprar insumos. Não, abastecer o posto de saúde para que as pessoas sejam atendidas. Então, a lógica muda da questão do governo comprar coisas e sim o governo realizar coisas ao cidadão. Esse fundamento, esse orçamento-programa está conceituado, ou foi conceituado em 1959 pela ONU, nas Nações Unidas. E foi um modelo construído ou proposto pela ONU a partir do modelo americano que era conhecido como Performance Budget, que era o orçamento de desempenho americano. No livro que a gente utiliza como base, o livro do Giacomoni, sobre orçamento público, tem uma introdução que ele faz um resgate histórico dos orçamentos, dos modelos orçamentários americanos ao longo do tempo, e ali tem uma caracterização desse modelo americano Performance Budget. Nosso objetivo nessa disciplina não é estudar o modelo americano, é estudar o modelo brasileiro, né? Então aqui é só para a gente ter como fundamento de onde nasce a ideia do orçamento-programa. Em 59, veja que a nossa legislação básica, hoje é 4.320, é de 1964, então já foi incorporada a questão da classificação programática, né? E a 420, em determinados momentos, ela fala programa de governo, né? Ok.
Outra coisa que eu queria comentar, que eu já passei, além do livro do Giacomoni, a gente usa também, eu busquei algumas definições no Manual de Contabilidade Pública aplicado ao setor público. É contabilidade pública, mas tem um capítulo específico sobre orçamento, e por isso que nós estamos lá dando uma olhada nesse assunto. Buscando, é um conteúdo moderno, né, e já está atualizado, então por isso a gente está lá. Bom, quais são os componentes, qual é a ideia do orçamento programa? Nesse diagrama aqui, que está lá no livro do Giacomoni, você tem uma noção clara, sim, da base, do que significa, né, o orçamento programa, tá? Então vejam só, primeira coisa que se faz é definir qual é o objetivo que o governo pretende alcançar. Obviamente, quando o governo começa, ele não define um único objetivo, ele tem diversos objetivos ao longo daqueles 4 anos, quando um presidente, um governador, um prefeito se elege, né? Tem diversos objetivos. Então, a gente pode imaginar um objetivo, por exemplo, nós temos um objetivo de distribuir a renda, vamos dizer assim, né? Distribuir a renda ou diminuir a fome, ou distribuir a renda para diminuir a desigualdade social. Um daqueles objetivos das funções do governo que a gente já estudou, são aquelas 3, uma delas é a distribuição de renda. E vamos fazer alguma política fiscal, né, ou seja na receita, ou seja na despesa, que a gente alcance aquele objetivo de distribuição de renda. Então o objetivo é distribuir renda, então vamos criar um programa, né? Um programa, né? Até agora, acabou de vencer, né? Nós tínhamos o programa Bolsa Família. Ele começou lá na época do Fernando Henrique Cardoso, que era um programa Bolsa Escola, e juntou-se vários programas e criou-se o programa Bolsa Família, que terminou agora, e o governo atual está lançando um programa que não leva o nome de programa, mas é um programa também chamado Auxílio Brasil, né, que ele quer distribuir R$ 400 para as famílias carentes, né, para distribuir a renda e evitar que essas famílias muito carentes tenham muitas dificuldades, inclusive em relação à alimentação e outras necessidades básicas, né? Então, é criado um programa, definido uma série de regras nesse programa. Isso aqui não é assunto de orçamento, né? Só subsidiariamente a gente pega as informações. Qual é o objetivo, quais são as regras, e daí, em função dessa concepção do programa, você tem condições de saber quanto que vai ter que gastar, de investir para viabilizar o programa, qual é o orçamento, qual é o dinheiro necessário, e como a gente pode medir se a gente alcançou aquele objetivo, o governo medir quantas famílias atendidas anualmente, né? Seria essa medida, né? Eu acredito que seria essa medida, ou então quanto de recurso distribuído. E aí depois, com essa medida com custo, você chega a um produto final e o governo, avalia se esse produto final ele alcançou o objetivo ou não, né? Aqui a gente pode pensar em N programas, diversos programas, né? Vamos pensar num programa mais fácil. Nós precisamos, por exemplo, construir uma ponte. Vamos imaginar a nossa ponte aqui de Florianópolis a Hercílio Luz, né? Que é a nossa Silvergate, né? Silvergate. Então, essa ponte ficou anos sendo reformada, né, e hoje está, claro, a gente criticou muito enquanto foi empenhado tanto dinheiro público ali, mas hoje a gente passa por cima, a gente tem um orgulho, né, de ter aquela ponte em Florianópolis restaurada. Então vamos supor que o programa seria restaurar a ponte Hercílio Luz. Qual é o objetivo? Restaurar a ponte Hercílio Luz. Aí, claro, o programa pode ter um nome diferente, programa de restauração da ponte Hercílio Luz, programa de revitalização da ponte Hercílio Luz e programa de revitalização histórica da ponte Hercílio Luz. O nome assim não importa muito. Mas aí, associado a esse programa, vão ter regras, a gente tem que estabelecer quanto de recurso a gente precisa investir ali, né? Aqui o termo é custo, né? Quanto custa esse programa, mas no caso da construção da ponte, teria mais sentido que o termo ali escrito fosse investimento, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista contábil, o termo certo seria investimento. Mas aqui
você entendeu quanto de recurso é necessário e a gente vai colocar no orçamento quanto de recurso. E vamos estabelecer medidas de desempenho. Pode ser percentual da ponte finalizada, pode ser metragem finalizado, quantos metros já foi, pode ser etapas finalizadas, divide as etapas, sei lá, eu não entendo muito, mas em 5 partes, então seria reforma estrutural, depois limpeza e das peças, depois substituição do elo, depois pintura, depois pavimentação, sei lá. Etapas pode ser também a medida de desempenho. E com essa medida de desempenho e com o custo, você vai lançando no orçamento com o objetivo de alcançar, com a finalidade, com o objetivo de alcançar o objetivo, né? Então o produto final é a ponte reformada. Vejam, os 2 exemplos que eu dei são coisas que o governo vai realizar. Associado a essas coisas, esses serviços, esses bens que o governo vai realizar, você tem, obviamente, coisas que o governo vai ter que comprar. Tem que contratar serviço terceiro, tem que comprar material de consumo, tem que comprar um monte de coisa. Mas aqui o objetivo é a gente demonstrar o orçamento do programa qual é o recurso envolvido para viabilizar aquele programa, para alcançar aquele objetivo. Então a síntese do orçamento do programa está aqui nessa imagem, pessoal. Está nessa imagem aqui, tá? Vamos avançar para conhecer um pouco mais. No livro ali do Giacomoni também há um comparativo entre o orçamento tradicional e o orçamento programa. Nós vamos ler essas comparações para fazermos os comentários, porque nesse momento a gente já passou pela classificação mais tradicional do orçamento. A tradicional mais antiga é aquela institucional. Então, a gente já explicou isso. Já que ela é muito pouco informativa, cria rivalidade, e do ponto de vista institucional há muita diferença, divergência de órgãos, né? A gente tem uma classificação de natureza e também a questão da institucionalidade, da classificação institucional, não há um padrão nacional. Aí quando você já vai para a classificação por natureza, você tem um padrão nacional e pode comparar municípios, estados, né? Comparar a situação dos entes. Então vamos lá. No orçamento tradicional, ele está dissociado dos processos de planejamento e programação. Já no orçamento-programa, existe um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. Por quê? Porque a gente consegue enxergar ali qual é o objetivo que pretendemos alcançar com o programa e podemos estabelecer metas e custos. Então existe forma-se um elo de viabilização de controle e planejamento, né, que são faces da mesma moeda, você sabe onde quer chegar. Quando você olha para o orçamento com a classificação por natureza, naquele processo orçamentário, naquele conteúdo, você não tem descrito ali, por evidente, onde você quer chegar, onde o governo quer chegar, né? E indiretamente sim, mas do ponto de vista no orçamento do programa, você tem diretamente: eu quero reformar a ponte, eu quero distribuir renda para as pessoas mais carentes do Brasil, e eu tenho condição de ver quanto recurso eu vou alocar e tal. Se eu disser assim, eu quero gastar R$1 bilhão em investimentos, é uma função meio, mas para quê? Onde está a consequência, né? O objetivo disso, tá? Seguindo, orçamento tradicional, a alocação de recursos visa a aquisição de meios, acabamos de explicar, enquanto que no orçamento programa visa a consecução de objetivos, explicamos. O orçamento tradicional, as decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais. Veja que o professor falou em despesa por elemento e institucional. Aqui a gente vê o que os órgãos e as unidades orçamentárias precisam de recursos. Enquanto aqui, as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis para se alcançar os objetivos, né? As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas. Aqui é com base na necessidade dos órgãos e unidades orçamentárias. Então, uma visão mais antiga. Lembram daquela entrevista do Giacomoni? Então, que a Casa Imperial, o imperador, tinha um maior orçamento. O segundo maior orçamento era a imperatriz. Então, era a necessidade daqueles órgãos ali,
né, do imperador e da imperatriz, de recurso. Eles pediam, precisamos desse recurso. Aqui no caso do programa, não, a gente precisa do recurso para realizar um objetivo. Na elaboração do orçamento, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Ó, falou de novo em unidades, que nem aqui em cima. Ó. Na elaboração do orçamento, são considerados os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. Aqui a gente não comentou, mas o programa ele também tem que estar concebido, os programas de duração continuada, você se lembra lá no plano plurianual. Por isso que os extrapolam o exercício financeiro. Continuando, para terminar esse quadro aqui, no orçamento tradicional, a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis da gestão. No orçamento programa é voltado a aspectos administrativos e planejamento. Embora possa parecer não informativa essa diferença, ela é muito relevante. Como eu expliquei, aqui, aspectos administrativos e planejamento, eu colocaria ainda e controle. Porque na medida que você tem metas estabelecidas e custos, você tem condição de realizar o controle para verificar se aquela meta, aquele objetivo traçado está sendo alcançado, quão distante ele está daquele objetivo. O orçamento, o programa permite isso. O orçamento tradicional ele vai permitir o seguinte: se o recurso que o órgão está recebendo é suficiente até o final do ano ou não. Mas para quê? Para o órgão funcionar, para alcançar quais objetivos? Os objetivos estão indiretos ali dentro. O que mais? O orçamento tradicional. Os principais critérios classificatórios são as unidades administrativas e os elementos. O professor acabou de explicar isso. Os elementos de despesa, aqui ele usou o termo unidade administrativa, mas eu já traduzi pelo que nós já aprendemos. São os órgãos e as unidades orçamentárias. Lembrando que o órgão é maior, a unidade orçamentária é menor. Eu posso ter várias unidades orçamentárias dentro de um mesmo órgão. No orçamento programa, o principal critério de classificação é o funcional programático. Função você já viu. Agora a gente vai programático também, só que agora a gente vai explicar um pouco melhor. No orçamento tradicional ainda existem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados. No caso do orçamento programa, não há indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados. Como o professor falou, quanto por cento da ponte está pronto? Quanto por cento das famílias foram atendidas? Quando você olha para o orçamento tradicional, em que o recurso é olhado como o que a organização gastou, o que ela comprou ou o que ela entregou para as unidades orçamentárias, você não tem essas medidas. O máximo que você tem é o percentual de execução de despesa, né? Quanto que foi recebido em razão de quanto deveria receber e quanto do orçamento aprovado em lei está sendo executado, né, naquele período. É diferente a lógica, né? O orçamento do programa é mais administrativo, mais gestão, né? E o último aqui, o último item, o controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade do cumprimento do orçamento. Também já foi falado um pouco sobre esse controle político, controle legal do orçamento. O orçamento é a autorização, aí o gestor vai emitindo a nota de empenho e o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o gestor vai controlando aquele recurso, se ele está muito próximo do limite ou não, quanto falta, etc. No caso do orçamento do programa, o controle visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais. Vamos combinar que a gente que é administrador, a gente teria que ter o conhecimento da diferença desses termos, né? É claro que eficiência é possível verificar com uma análise comparativa e eficácia também. A efetividade é um pouco além, né? Se a ponte reformada alcançou os objetivos, ficou visualmente bonita, está agradável, adequada. É mais do que eficácia propriamente. Eficácia seria, terminou a ponte, tá. Eficiência, terminou a ponte no custo baixo, no tempo certo. Nós somos administradores, não podemos esquecer esses termos, né? No caso do programa Bolsa Família, e que vai se formar Auxílio Brasil, nós teríamos assim, eficiência. O valor distribuído alcançou todo mundo, e foi isso, a eficácia alcançou todo mundo, eficiência, custo-benefício ali é difícil medir, seria se as famílias que estão recebendo o dinheiro estão saindo do problema, custou, e será que deu o resultado econômico que se espera, tal, né? A efetividade seria mais do que isso, né? Pergunta para eles se eles
estão entendendo que isso foi super importante para a vida deles e tal. No geral, deve ser que sim, né? Mas igual, assim, passamos por esse comparativo e em seguida vamos continuar essa explicação sobre o orçamento-programa.